Bom dia. Bom dia. Turbulência na economia japonesa, os preços cada vez subindo mais, o desemprego aumentando e a pobreza também. Muitos brasileiros que moram aqui no Japão estão de malas prontas, decididos a voltar ao Brasil. E a grande pergunta, essa é a hora de abandonar o arquipélago japonês? E hoje o Bom Dia vai mostrar uma viagem incrível para um dos lugares mais bonitos de Miyake, a Ilha de Toba. Você vai viajar conosco para a ilha onde as pérolas predominam. E mais, Taruasa é eleito o primeiro-ministro do Japão, substituindo Yasuo Fukuda. Ele é a grande esperança do partido governante de reconquistar o apoio da população. Entra a Asu e sai Nariaki Nakayama. O ministro do Transporte renunciou no dia 28 de setembro após comentários polêmicos. E em seu lugar foi escolhido pelo gabinete de Asu, Kazuyoshi Kaneko. Os aeroportos estão lotados e as malas de muitos já estão prontas. Os brasileiros que moram aqui no Japão estão enfrentando uma das piores épocas de trabalhar e guardar um bom dinheiro. A crise financeira dos Estados Unidos está afetando em cheio o arquipélago japonês. Então vamos voltar a quem falar com a Juliana dos Santos. Juliana, a pobreza está aumentando, os empregos estão diminuindo e a situação para alguns brasileiros é crítica. Vitor, a situação está cada vez mais complicada. Muitos já arrumaram as malas decididos voltar ao Brasil. Outros dizem estar aguardando para ver se essa situação melhora, caso ao contrário também vão voltar ao país de origem. Segundo o professor Delton de Moraes, que nos deu uma entrevista relacionada a essa crise na 5ª edição do Bom Dia Japão, ela não tem hora para acabar, e voltar para o Brasil é uma decisão pessoal de cada um. E diante dessa situação, professor, vale a pena voltar ao Brasil? Essa é uma pergunta difícil, né? Uma pergunta que depende muito de cada um. O Brasil tem um quadro econômico geral inferior ao do Japão, mas em ascensão, né? O Japão tem um quadro econômico geral superior ao Brasil, mas em crise, né? Até que ponto essa crise vai durar varia muito a especulação de especialistas. O petróleo já entrou em declínio, o preço do barril de petróleo já está na casa de $120 o barril. Então, há alguns que acreditam que a crise pode eventualmente terminar em breve, né? O próprio dólar já está começando a dar sinais de que talvez consiga uma reação e se manter estável. Mas é lógico que com essa crise no dólar e a gente dependendo dessa relação econômica com o dólar, principalmente os brasileiros que enviam dinheiro no Brasil e tudo mais, acaba parecendo que nós estamos com um problema grande, que pode ser realmente muito grande, mas que talvez com uma eventual passagem rápida da crise, possa não ser tão grande assim. Não dá para avaliar, mesmo os maiores especialistas não conseguem chegar a um acordo sobre o tempo que vai durar essa crise. A crise imobiliária nos Estados Unidos já vem durando há muitos meses, né? Essa crise do petróleo foi uma crise muito rápida, não se sabe até quanto tempo ela deve durar. Depende muito da situação de cada um, eu acho que isso é uma avaliação pessoal que cada um tem que fazer e ver se a situação é favorável no Japão ou no Brasil, né? Existem as duas situações, lógico que a gente sabe que a saudade sempre pesa e tudo mais, mas do ponto de vista econômico são duas opções muito particulares ainda. Existem ainda empregos muito bons no Japão, o Brasil também apresenta um quadro de crescimento econômico muito favorável. Ainda é difícil tomar uma decisão a esse respeito, depende muito mais, como eu disse, da ideia de cada um, da situação específica de cada um para tomar uma decisão como essa. E você vai ver agora a opinião dos brasileiros sobre essa crise que está cada vez pior. A crise financeira dos Estados Unidos está se alastrando no mundo todo. No Brasil, ela já chegou. A Bolsa de Valores está caindo dia após dia. E no restante do mundo também. Aqui no Japão, na última sexta-feira, o índice Nikkei despencou quase 10%. Foi a maior queda em 21 anos. Brasileiros desempregados, muitos voltando ao Brasil sem saber o que fazer. Mas essa é a hora de voltar ao Brasil, que também está enfrentando a crise.
Entrevistamos Bianca, uma jovem de 14 anos, que diz que voltar ao Brasil agora seria uma decisão meio que precipitada. Nós somos adolescentes, deve ser a primeira crise que estamos pegando aí, a primeira crise grave. O que você acha, Bianca? Na sua casa já mudaram os hábitos, tudo? A gente não mudou tanto, mas os nossos planos para ir para o Brasil já está começando a vir, né? E você acha, assim, que, uma opinião, os brasileiros que moram aqui, você acha que eles deveriam ir agora ao Brasil por causa dessa crise? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que saber economizar, tem que saber também que se a gente voltar, o Brasil também está bem, tá, mas não é o melhor ainda. Então a gente tem que estar aqui, e mesmo com a crise aqui ainda é bom. A gente ainda consegue ter uma vida boa, certo? E agora, notícias do mês. Dia 12 de setembro, o conjunto habitacional Home Dante foi abalado por um incêndio que aconteceu no prédio 123. Alguns caminhões do Corpo de Bombeiros ficaram na rua ao lado do prédio. Segundo testemunhas, o incêndio foi causado por um cigarro e o incêndio ocorreu debaixo de uma varanda do apartamento de uma brasileira. Na hora do acontecimento, não estava dentro do apartamento. Não houve feridos e uma semana depois, os apartamentos atingidos pela fumaça foram repintados. E daqui a pouco, Taro Aso é eleito o novo primeiro-ministro do Japão, substituindo Yasuo Fukuda. E logo no começo de seu governo, ocorre uma reviravolta. O ministro dos Transportes renuncia após comentários polêmicos. E você vai ver também uma viagem incrível para a ilha de Toba e Mieken. Você vai viajar conosco no Bom Dia Japão.